Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Harrison Oliveira, mas vocês podem me chamar de Belém, que é como vocês me conhecem por aqui. Eu sou um dos especialistas do time de ESG da BGI no Brasil e nessa temporada a gente está falando um pouquinho sobre essa temática ESG com vocês. A minha convidada de hoje é minha parceira de time, que é diretora de tributos e relações institucionais, Karina Leão, que é advogada e é especialista pós-graduada em gestão estratégica de tributos. Karina, muito obrigado pela sua participação, prazer ter você aqui para a gente poder conversar. Nos últimos episódios, a gente acabou conversando um pouco sobre essa transição do modelo de capitalismo, de shareholders para stakeholders, e como que isso tem impactado o Brasil, esse grande movimento que a gente tem observado. Na sua opinião, né, junto com as temáticas ESG, essas mudanças, né, que estão acontecendo pelo mercado, o Brasil, o mercado brasileiro, as empresas, elas estão preparadas para essa transição? Belém, difícil a sua pergunta. Mas o que eu tenho visto é que existem diferentes níveis de maturidade, né? Eu acredito que com a pandemia de Covid-19, acabou acelerando ou catalisando aí algumas agendas para ESG, porque realmente, né, vivendo num novo capitalismo, um capitalismo que a gente chama até de regenerativo ou consciente, as empresas começaram a ver que elas tinham um papel de protagonista na mudança e que a sociedade cobraria essa função social. Então, falando um pouco das empresas, por esse meu tempo aqui com a BGI, eu tenho muito orgulho das empresas brasileiras. E as empresas brasileiras são muito antenadas, elas participam das discussões, né? Então, todo o tema de discussão sobre parametrização ou normatização de sustentabilidade, as empresas participaram das discussões, né? Então, assim, o que a gente vê? Uma grande maioria ainda das empresas identificando o seu propósito corporativo, linkando isso às boas práticas ESG, e algumas poucas empresas já se aproveitando ou se beneficiando de estarem muito bem estruturadas para ESG. E essas empresas acabam saindo na frente, né, no mercado por conta desse sentido. E a gente tem empresas brasileiras, referências no mundo de empresas que já têm isso no seu DNA, né, que utilizam ESG a seu favor, né? Não só a seu favor, mas também para o meio ambiente, para a sociedade, e uma governança forte. Algumas empresas talvez já tivesse até enraizado dentro delas, talvez não com o nome ESG, mas as boas práticas de governança, de políticas ambientais já estivessem ali dentro, e veio uma oportunidade, não, então agora a gente vai realmente reforçar isso aqui, colocar um embasamento em cima e seguir para frente, e com certeza essas empresas acabam saindo na frente por conta dos indicadores. Com certeza. Né? Então, quando você me pergunta como é que as empresas estão vivendo esse momento de transição no Brasil, eu não vejo muito diferente do que as empresas estão vendo de uma forma geral no mundo, né? A gente tem a Europa como com uma grande maturidade do ponto de vista de investidor, de consumidor, de regulação. Mas enquanto empresa que coloca em prática, né, os objetivos ESG, eu não acredito que o Brasil esteja muito diferente. Fato é um tema relativamente recente e que estamos todos vivendo um momento de transição. Esse ponto é muito importante, né? Porque quando a gente pensa, então, é difícil dissociar Europa, o mercado, agências regulatórias, Estado, né? Muitas vezes, investidores, do indivíduo empresa, daquela unidade empresa. Então, você acha que apesar, a gente tenta pensar, né, que o Brasil talvez está um pouco atrás dessas políticas, mas isso a gente está falando de regulamentação, de órgãos, talvez de fomento, alguma coisa nesse sentido. Mas quando a gente fala de empresas, então, na sua opinião, a gente consegue competir ali no que tange as discussões e ao desenvolvimento. Imagino que a gente esteja, pelo que eu vejo, né, das amostras das empresas que eu conheço, estão todas, assim, nada muito diferente do que o mundo está fazendo. E um ponto importante que você falou é que elas estão todas meio que aprendendo, não é mesmo? Então tá todo mundo meio que aprendendo nesse contexto. A gente aqui, algumas já saem na frente,
Mas imagino que também, como você falou, são poucas, né, que saíram aí na frente. Sim. E muitas ainda nem se atentaram a esse ponto, né, do ESG. Algumas ainda são muito resistentes ali em suas lideranças, na parte corporativa. E uma coisa que eu penso é que essas empresas elas vão ficar cada vez mais para trás, né, por adotar tardiamente as práticas ESG. Exatamente. A gente vê a pauta ESG, ela não é só possível, como ela é necessária, né? Então a gente vê um mercado consumidor cada vez mais exigindo essa função social das empresas. Então eu acredito que seja um caminho sem volta. Sim, o mundo mudou, né? Então a gente passou a ver, por exemplo, companhias aéreas transportando vacina, isso é muito viável, né? Emissoras de televisão abrindo espaço para divulgação sobre campanhas de vacinação, etc. Até mesmo artistas, por exemplo, né? Começaram a ser cobrados de posicionamento social mesmo, como nós vimos, por exemplo, talvez tragédias ambientais na Bahia ou em Minas, enfim. Então acho que em todos os setores, né? Acho que a sociedade começa a cobrar uma posição social que a gente já sabia que as empresas tinham, né? As empresas sempre tiveram uma função social, mas talvez isso não fosse tão evidente, nós não as cobrássemos tanto, né? Karina, dentro desse grande contexto, então, que a gente estava falando, quais que são as grandes dificuldades de implementação mesmo das empresas? A gente já sabe que o mercado está mudando, a gente já sabe que as empresas estão sendo cobradas, mas tá, tem uma empresa, e aí? Né? O que eu faço com essa informação toda? Então, quais são as dificuldades que as empresas enfrentam na implementação? Eu acho que a primeira dificuldade é a falta do conhecimento ou pouco conhecimento, né? Falo que as empresas hoje elas precisam se aprofundar no tema sustentabilidade e ESG. Então, buscar por conhecimento, ler, buscar treinamentos, se expor conceitualmente ao tema para validar como está isso, né? Eu vejo que muitas pessoas que atuam com sustentabilidade corporativa já acreditam que teriam que entender muito do ESG. E acaba que isso cria uma resistência. Então ela tem medo de se expor, ela tem medo de procurar o conhecimento. É preciso reconhecer que não se sabe, porque sustentabilidade ambiental não é necessariamente só reduzir pegada de carbono. Exatamente. A questão social não é simplesmente criar uma política de diversidade e inclusão, é mais do que isso, não é mesmo? Então, reconhecer que não sabemos ainda. Exato. E trazer isso como conjunto. E não ter medo de se expor, né? Então, temos sim que buscar muito conhecimento. Uma outra grande dificuldade, eu acho que é a definição estratégica, né? Às vezes, as empresas não tomam o devido cuidado de dar o direcionamento estratégico. A gente tem visto cada vez mais CEOs, CFOs, conselhos de administração buscando bem o tema, tentando entender, mas é importante que haja um repasse para a operação que vai executar essa estratégia. Então, uma dificuldade de comunicação estratégica entre o estratégico e o tático. A gente vê que a discussão de sustentabilidade não está mais agora com o especialista da área de sustentabilidade. Né? Isso tem que fazer agora parte da cultura de uma empresa que é muito maior que essa área. Né? Mais da cultura tem que ter uma relação com o negócio. Né? Então é isso que a gente vê, uma falta mesmo de um entendimento, de um direcionamento estratégico. Outro ponto importante perpassa sim pela cultura, Belém, como você comentou. Existem ainda muitas pessoas, por falta de conhecimento, resistentes, né? Então temos que trabalhar a cultura para o ESG de uma forma geral. Mas para isso a gente precisa também de uma liderança engajada, né? Então a gente tem que trabalhar a parte estratégica, a parte de liderança. Eu vejo muito isso como a gente viu há anos atrás o conceito, o tema de inovação, né? Uma resistência cultural, uma falta de conhecimento, uma falta de definição estratégica, uma boa comunicação tática e operacional. Então são esses alguns dos grandes desafios que eu vejo para a implementação. Esse é um ponto que você tocou que eu acho que é muito importante de ressaltar, porque quando a gente fala de ESG, a gente tem uma visão que o E vem antes, o E é mais importante, o ambiental é mais importante. E hoje, pelos estudiosos ali do tema, a gente já começa a chegar num consenso que tudo começa no G.
que o G deveria ser o mais importante, que a gente deveria, ao invés de criar uma cultura bottom-up, em que a gente tem aquela unidade ali de sustentabilidade dentro da empresa, que é gerida, né, por uma diretoria, e aí eu tenho aquela unidade embaixo que precisa convencer, basicamente, que aquilo precisa descer. Na verdade, deveria ser o contrário, né? Eu deveria ter a diretoria, a grande liderança, descendo a cultura, né, numa cultura mais top-down, assim, ESG, para que a gente tivesse menos esforço nessa implementação. Então, acho que esse é um ponto muito importante de como que o G ele precisa estar muito forte, muito enraizado, para que a gente consiga puxar o E e o S. Não é mesmo? Exatamente. Como você bem disse, os estudos já demonstram, né, que uma governança é o ponto de partida. Então, eu preciso revisitar, né, para uma política de ESG, para uma implementação efetiva na minha estratégia de ESG, eu preciso revisitar minhas políticas, revisitar meus processos, revisitar meus produtos, revisitar meus relacionamentos. Que é justamente os stakeholders, né? Então, todo mundo Exatamente. que entra nessa cadeia. Então, eu tenho que ter um olhar novo para tudo isso. Não adianta eu trazer aquele olhar enraizado se eu não conseguir estruturar uma boa governança disso tudo. Não vai acontecer o S, não vai acontecer o E, né? Então, realmente, a estruturação, a implementação da governança é um ponto de partida. Outra dificuldade para a implementação são as diferentes certificações e a falta de normatização, né? Então, a gente tem visto cada vez mais os investidores, né, querendo, levando em consideração o objetivo ESG, no entanto, as métricas ainda não estão parametrizadas. Então, essa é um grande dificultador, né? Relatórios baseados em certificações diferentes, em padrões diferentes, para a tomada de decisão de investimento. O que afeta até mesmo a comparabilidade desses dados, né? Como que eu vou comparar maçã com banana, né? Exatamente, Então, exatamente. Aproveitando que você falou de investimento, né? A gente estava falando no primeiro episódio sobre as metas da ONU, né? E como que elas estão distribuídas e como que a ESG surge dentro desse contexto. E ali a gente tem que as metas da ONU, elas não vêm só com temáticas ambientais, elas vêm com temáticas sociais e elas vêm com metas também para desenvolvimento econômico. Então, nesse contexto todo aí, eu queria te perguntar como que a gente consegue, né? O que as empresas podem fazer para que as práticas ESG não sejam tão romantizadas, talvez. Eu acho que isso também gera uma resistência nas lideranças, né? De não conseguir metrificar, de não conseguir contabilizar, não conseguir colocar na ponta do lápis quanto custa e quanto que é o retorno disso para as empresas. Tendo em vista que a própria ONU, ela considera o desenvolvimento sustentável, que significa vou desenvolver sociedade, vou desenvolver o meio ambiente, mas eu também preciso crescer economicamente. Então, como que as empresas conseguem calcular para viabilizar, né, financeiramente as práticas ESG? A gente tem visto que o mercado financeiro, Belém, deixa de ser um vilão e passa a ser um facilitador ou um fomentador das práticas ESG, né? Então, por mais que uma empresa vai se organizar para colocar em prática e vai ter retornos ambientais, sociais e de governança, invariavelmente, toda essa mitigação de risco e geração de valor, que nada mais é, né, o ESG, o objetivo é diminuir riscos e aumentar valor, vai me trazer resultados econômicos e financeiros. E aí, quando a gente fala de risco, é o risco tanto ambiental de um desastre, é o risco de reputação, Exatamente. é o risco de não aceitação por uma comunidade que está ali no entorno, né? É o risco de casos de falência por grandes casos de corrupção, né? Então, o balanço hoje, por si só, ele não é suficiente para eu, investidor, tomar minha decisão. Então, eu quero saber como é que está a sua visão mitigadora de riscos, né? Vislumbrando geração de valor no seu ambiente, na sua comunidade, né? Se você é íntegro, tem ética. Então, são pontos que vão além ali daquele valor informado no balanço. Por isso que a gente tem visto cada vez mais o mercado financeiro puxando essa metrificação para o balanço, trazendo
uma forma de medir, de quantificar, de mensurar essas boas práticas, de forma a ajudar o investidor na tomada de decisão. Né? Então não é só desenvolver práticas, é realmente conseguir quantificar os resultados dessa prática. Talvez aí resida o maior desafio, não é, da indústria, quantificar realmente. A mentalidade das empresas normalmente é de retorno do investimento, né? São métricas financeiras. E existe uma dificuldade de defender, né, os resultados de ESG. Então, por isso que a gente tem visto um movimento mundial, internacional, de começar a medir, de dar padrões, né? E o Brasil está muito alinhado né, sobre essa padronização. O Banco Central já está exigindo de instituições financeiras alguns relatórios, trazendo dados do ESG, né? A CVM recentemente mudou uma norma para que as empresas também tragam seus dados ESG, e mais recentemente o IFRS trouxe um draft de uma norma de como isso vai para a contabilidade. A gente fala muito que o futuro da ESG está na contabilidade, e está mesmo, né? Quando a gente vê o mercado financeiro quantificando, trazendo números e resultados para essas ações, realmente eu consigo defender internamente para os decisores uma prática ou uma ação de ESG. Como se fala, defender no sentido realmente de justificar o porquê que aquilo, né, está acontecendo, porque podemos idealizar, mas a gente sabe que no ambiente corporativo tudo precisa de uma justificativa muito clara, né? Exatamente. E eu tinha um gestor que ele costumava dizer assim, que aquilo que não se mede não existe. Né? Então, se eu tenho ali um projeto, um conceito, o qual eu não consigo metrificar, não consigo comparar, ele não existe, né? Então, acho que isso é muito importante para o mercado para conseguir evoluir na implementação. Exatamente. O ambiente corporativo exige isso. Mas é uma questão de pouco tempo. A gente evoluiu muito e o IFRS já trouxe uma norma que vai facilitar. Era o que estava faltando e já está a caminho de vir. Bem, Karina, então para a gente finalizar, eu queria saber se você tem alguma indicação de materiais, porque isso, como você falou, né, FRS surgiu aí há pouquíssimo tempo atrás, a gente está atualizando toda hora. Então, quais são as redes que a gente pode, que são confiáveis, que a gente pode se atualizar? Quais são os sites? Onde que a gente pode caçar informação para ir acompanhando as tendências do mercado ESG? Belém, aqui na BGI a gente acredita muito no conhecimento compartilhado. Então, a gente tem várias publicações nessa linha, temos um e-book de ESG, vários artigos, podcasts. Mas assim, para quem está começando o assunto, acho que é bom entender, né, o framework das ODSs, entender um pouco dos indicadores de GRI. Existem vários conselhos no Brasil específicos em sustentabilidade. A própria B3, que é a Bolsa, né, de Valores do Brasil, tem muito material que está ligado a essa parte de busca pelo conhecimento, né? Então, são boas referências para quem quer conhecer um pouco mais e trazer para dentro da sua empresa conhecimento de ESG. Tudo bem então, Karina, obrigado. A gente vai deixar então, gente, para você que está em casa pelo YouTube, os links de referência que a Karina trouxe na descrição do vídeo. Se você está ouvindo a gente por alguma plataforma de streaming, corre lá no YouTube para acessar os links também, para você ficar antenado, certo? Gente, Karina, muito obrigado pela sua participação. Foi muito proveitoso, espero que a galera de casa também tenha aproveitado. Foi muito bom ter você aqui com a gente. E esse foi mais um episódio do nosso podcast, gente, sobre ESG. Deixe nos comentários aqui dúvidas ou sugestões para o nosso time de especialistas, que a gente vai ter o maior prazer de falar com vocês, de responder todas as dúvidas. Muito obrigado pela sua participação, viu, Karina? Eu que agradeço. Imagina. Gente, por hoje é isso então e até o próximo episódio. Tchau, tchau.